Irmãos, talvez nós já tenhamos ouvido muitos testemunhos dentro desse tema, tá bom? Desde tio Chico, Aldo Nascimento e tantos outros testemunhos que nós já ouvimos falando sobre o assunto do ex-bruxo, ex-pai de santo, ex alguma coisa lá do meio da bruxaria. Hoje eu trouxe para vocês o testemunho da missionária Cleide Santiago. Ela conta no seu testemunho que foi esposa de Satanás. Um testemunho, irmãos, muito forte, que eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Eu te convido a assistir esse corte comigo e depois assistir o episódio completo lá no canal Crente Podcast. O link está na descrição desse vídeo. Eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Te peço também para você compartilhar esse vídeo com alguém que precise assistir esta mensagem. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração, compartilhe com um amigo ou com um familiar. Seja instrumento de Deus. Eu te peço também para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. Isso. Aos 4 anos, eu tenho meu primeiro contato com o ocultismo, né? Mesmo porque uma criança, talvez, ela não se lembre de coisas anteriores a 4 anos, né? E eu me lembro muito bem que a minha mãe, ela tinha uma religião e ela seguia essa religião, e essa religião, ela acaba entrando no sincretismo, né? E a minha mãe ia até um terreiro que minha tia tinha. Minha tia tinha um terreiro de macumba. E aos 4 anos de idade, ela me leva, né, a primeira vez que eu me lembre, para visitar esse terreiro. E lá eu tenho meu primeiro contato com as entidades. E lá eu comecei a ganhar muitos docinhos, né? E era mel, docinho e brincadeiras afins. E eu me conecto com essas entidades, né? A minha mãe incorporava as entidades e eu acabei ficando confortável, né? E aí a minha vida discorreu até que eu cheguei aos 12 anos de idade. Quando eu faço 12 anos de idade, que eu já tenho uma consciência, né, mais direcionada, eu vou até uma banca de jornal e compro a minha primeira revistinha de horóscopo. Ah, você começou pelo horóscopo. Os pais, eles não entendem, Rafael, quanto que é perigoso. E hoje se torna muito mais perigoso por conta da internet. A criança acessa direto a internet. Na minha época, nós tínhamos que ir até. E hoje as coisas já estão muito mais esmiuçadas, né? Sim. E eu compro a minha primeira revistinha de horóscopo, ali eu me conecto. Começo a ler um horóscopo daqui, fazer uma simpatia de lá. Aos 14 anos eu começo a me conectar com o ocultismo pesado. Isso é uma evolução, né? É uma evolução. O caminho ele vem se seguindo e o buraco se torna cada vez mais profundo. Evolução para baixo, né? Isso. É bem para baixo, é bem profundo, né? Sim. Parece que você vai cavar para sair, mas não, você cava para entrar. É verdade. Né? E eu comecei a ler essas revistinhas, comecei a entender muito de horóscopo, numerologia, fui estudando sobre isso e aos 14 anos eu já era uma expert em numerologia, expert em horóscopo. Você falava, eu sou do signo X, eu ia e falava tudo que o horóscopo dizia em relação, né, ao que, né, denominava-se nas explicações. Né? Eu começo a entrar, a me conectar
no ocultismo profundo com Satanás mesmo. Eu começo nas simpatias, adoça um nome daqui, faz um trabalhinho de lá, amarra daqui, queima de lá, e de repente eu estava conectada. Se você me perguntar, Cleide, como de fato você chegou? Eu não sei, eu sei que Satanás me abraçou ferozmente. Foi algo aos poucos, né? Foi aos poucos, sutil. Eu falo que quando é deliberadamente, ok, mas quando é sutil, é perigoso demais. Porque as pessoas, elas não entendem. Você não percebe, né? Não percebem, elas não vão entender a sutileza que Satanás, ele trabalha. E ele trabalha na sutileza mesmo. Mas Satanás é um imitador de Cristo, né? Ele tenta ser imitador. É verdade. Ele tenta imitar Cristo de todo jeito, mas Cristo deixou essa herança para nós. Nós somos imitadores dele, não Satanás. Ele não tem lugar. Ele não tem lugar para isso, né? E quando eu entendi, Rafael, eu estava conectada até sexualmente mesmo com Satanás. Satanás, ele vinha, fazia visitas à noite. E eu estava conectadíssima com Satanás. Aos 14 anos. Você fazia que tipo de trabalho nesse início? Nesse início começaram-se as simpatias, os trabalhinhos pequenininhos. Quando eu vi, eu estava conectada ao terreiro, né? E lá eu fazia trabalhos grandiosos. O que são essas simpatias? Para que serve? Simpatia, sabe aquela simpatia bem... Ai, vamos adoçar o nome de não sei quem, vamos congelar o nome da pessoa no congelador para ele não roubar meu namoradinho. Era isso que fazia desde cedo. As pessoas te procuravam para fazer isso? Ainda não. Ainda não. Tá. Eu costumo dizer que poucas pessoas me procuraram. E eu costumo dizer outra coisa. A vida de um satanista, porque eu fui satanista. A vida de um satanista, ela é solitária, Rafael. O verdadeiro satanista, ele é solitário, né? Tem a maçonaria aí, que existe um grande grupo, mas é um grupo masculino. Então, quando uma mulher ela se torna uma satanista de verdade, que ela se conecta a Satanás, ela não tem para onde ir. E eu estava tão acostumada àquelas visitas que eu tinha o homem que eu queria. Eu namorava quem eu queria. E foi evoluindo. A minha vida foi evoluindo para o pior. Aos 16 anos, eu engravido de uma pessoa... Engravido da minha filha mais velha, e essa pessoa, ela tem um desequilíbrio total. Ele se cortava, escrevia carta com sangue para mim, a gente trocava sangue, fazia vários pactos, várias coisas, além de nos deitarmos literalmente com Satanás à noite. Era muito, muito pesado. Junto com seu marido? Ele era meu namorado. Era seu namorado. Era o pai da minha filha mais velha, né? Ele era literalmente endemoniado, Rafael. Você andava com um inimigo assim 24 horas o tempo 24 horas então. O tempo inteiro. Mas o que fez você progredir assim? Ele prometia algumas coisas? Sim. Você tinha ambição de coisas? Sim. Eu tive muito dinheiro. Verdade? Tive muito dinheiro. Satanás, ele me deu tudo. Mas ele me deu com uma e tomou com as duas. Que é o que ele faz, né? É o que ele faz. É o que ele faz. Né? Essa evolução da adolescência para a fase adulta foi de muito trabalho, né? Eu me conectei com as pessoas da segurança pública, eu trabalhava diretamente com eles e eu fui fazendo o meu caminho, sempre sob alguns rituais, muitos pactos que eu fazia. Eu estudava um livro que se chama Livro de São Cipriano. Esse livro de São Cipriano, ele possui muitos pactos, muitos rituais. E eu praticava muitos deles ali, né? Em conjunto com meia dúzia de pessoas, porque, de novo, a vida com Satanás, ela é solitária. É por isso que Satanás te traz a solidão. Porque você nunca vai sentir solitude. Solitude é com Deus. Porque a presença de Deus, ela te preenche. Mas com Satanás é solidão. Sim. Né? Esse livro de São Cipriano, né? É um livro da capa preta. Eu ouvi falar desse livro,
E eu ouvi uma crítica falando que esse livro, ele não... só o fato de você ler o livro, ele não causa efeito nenhum. Eu ouvi isso, tá? Pelas redes sociais. É real isso mesmo ou não? Essa crítica? Eu vi alguém criticando isso. Você sabe que eu trabalho com libertação, né? Uhum. Tudo que é ponto de contato tem consequência. Uhum. Vamos supor, você compra um elefantinho e deixa esse elefantinho virado de costas para a porta. Tantas pessoas acham que aquilo vai atrair fortuna. Né? Uhum. E dê um livro. Você vai ler um livro que ele vai te trazer explicações ocultistas. Ele vai gerar ponto de contato para você. Ele vai gerar consequências para sua vida. E não só para sua vida, para quem está do seu lado também. Reverbera em todo mundo. Porque quando você tem uma vida com Cristo, as pessoas veem o Espírito Santo em você. Mas quando você tem uma vida com o diabo, as pessoas elas absorvem a mesma coisa que você está vivendo. Uhum. Reverbera. Uhum. Né? Então, as pessoas elas precisam tomar muito cuidado com os pontos de contato. É óbvio que você ler um livro talvez não te cause tanto espanto e não te cause consequências ali naquele momento, mas de algum jeito você absorveu e você guardou. Uhum. Ou façamos como Paulo, né? Absorvamos o que precisa ser absorvido e lançamos fora aquilo que precisa ser lançado fora, né? Entendi. Mas nem todos eles pensam dessa forma, nem todos entendem a palavra de Deus, nem todos vão viver sob uma palavra, né? Então a minha preocupação é que, claro, que ler um livro é perfeito. Você vai ler, você pode ler histórias e pode ler relatos e pode ler orientações que vão te levar a algum lugar. Só que quando você lê, que você pelo menos tente absorver o que lhe é lícito. Porque o que não é lícito você precisa lançar fora. Né? Então, realmente, é um ponto de contato. É um ponto de contato porque eu lido com pessoas assim e bastou você pegar nas mãos um livro desse. É ponto de contato e vai gerar consequência para sua vida. Então você começou através desse livro, né? Eu comecei através desse livro, né? Comecei no terreiro lá atrás, revistinha de horóscopo, e aí vai subindo o nível, né? Ou descendo, né? O nível vai descendo. E quando eu começo a praticar os rituais, aí minha vida foi ladeira abaixo. Você disse que tinha muito dinheiro. Da onde vinha o dinheiro? O dinheiro veio de um processo que eu não esperava. Ele simplesmente fez assim, ó. Apareceu como pipoca. Num dia que eu estava rodeada de pessoas. E eu tinha ido... Eu andava, meu irmão, entre o caos e a discórdia. Era assim que eu andava. Então, eu tinha ido com o dinheiro da ida, mas eu não tinha o dinheiro da volta. E o centro da cidade de São Paulo é bem distante da minha casa. É umas 4, 5 horas a pé. E eu falei, e agora? Quando eu vi aquele tanto de dinheiro que brotou na minha conta, foi um estrago aquela noite. Eu ia para os lugares, Rafael... Eu gastava 10, 15 mil numa noite. Tô falando o valor aqui porque as pessoas elas precisam entender o tamanho, o tanto de dinheiro que eu tinha para gastar isso numa noite. Meu Deus. Né? E eu pagava tudo para todo mundo. Né? Satanás, ele me deu tudo. Ele me deu tudo. Se você tudo. pedia para ele, ele dava. Tudo que eu pedia. Tudo que eu pedia. E era profundo. Era profundo. Satanás, ele me deu um comércio, né? E eu falo que a minha infância, ela foi uma infância difícil, regada de rejeição, né? Por todos. A minha avó, ela me deu o meu primeiro maço de cigarro. A minha avó. A minha avó era uma nordestina, arretada. E ela me viu fumando.
E ela falou, vem aqui, deixa eu te explicar uma coisa do mundo. Você não vai pedir nada para ninguém nunca. E aí você esquece, porque a gente precisa ser dependente de Deus. Como que você vai pedir se você é ensinada a não pedir? Uhum. Então ela comprou o primeiro maço de cigarro para mim e falou assim, ó, toma aqui. O dia que você precisar, você me peça que eu te dou outro. E ali começou também os meus vícios. Meu Deus. Com 14 anos. Eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia, Rafael. Eu era alcoólatra. Meu Deus do céu. Eu fui até o fundo do poço. Eu mergulhei, mas de cabeça. Por quê? Todas as vezes que eu estava alcoolizada, Satanás ele vinha e me visitava. Então era um ponto, é isso que eu falo, é ponto de contato. A gente precisa muita atenção. É ponto de contato, né? Então ele vinha e me visitava. Então todas as vezes eu bebia mesmo, mas eu bebia para ser recolhida, né? Até chegar nessa parte da minha história, antes disso eu perco minha mãe. Na minha infância, eu vivo uma vida de rejeição e de uma família disfuncional. Mas eu não entendi o que era uma família disfuncional, Rafael. Porque a minha mãe me trancava no banheiro e ficava contando sobre meu pai, o que meu pai fazia com ela. Todos os adultérios. Eu me chamo Cleide Regina, Rafael. Regina é o nome de uma das amantes do meu pai. Meu Deus. E você é filha da amante ou da sua mãe? Da minha mãe, graças a Deus. Ah, tá. É porque você falou, eu entendi que... Não. Só para esclarecer. O nome... Meu pai chegou com esse nome e eu nunca entendi, porque minha mãe nunca gostou do Regina. Ele colocou o seu sobrenome... O meu segundo nome. Que é o nome da amante. Sim. Meu Deus. Os amantes que ele teve. Isso minha mãe me contava. E eu não entendia, porque eu era pequena, minha mãe me trancava no banheiro e ela falava, eu não gosto do Regina, por isso, isso e isso, Cleide. E eu não entendia. Nossa, meu Deus. Eu entendi na minha fase adulta. Eu falei, meu Deus. E até hoje eu vejo a Regina. Hoje em dia eu cubro a Regina de amor, que ela não tem culpa também. Ninguém tem culpa do que vive. Né? Satanás, ele tenta roubar todo mundo o tempo inteiro. Sim. Hoje a minha luta é para bater em Satanás mesmo. A minha luta é essa. Eu tenho sangue no olho, Rafael. Eu tenho sangue no olho. Porque eu falo que as pessoas que chegam para mim, eu falo, graças a Deus que você chegou para mim. Porque a partir de agora Satanás perdeu. Isso daí foi uma forma de te deixar marca mesmo, né? Essas tatuagens, eu tenho mais de 60 tatuagens espalhadas pelo corpo. Eu me envergonho delas. Cada uma mais feia que a outra, como diz a pastora Tânia. Ela fala, filha, é uma mais feia que a outra, mas você é minha filha e é uma conselheira maravilhosa dentro do ministério, né? E essas tatuagens, eu entendi o que era rejeição mesmo, depois de um tempo. Quando eu fiz 32 anos, eu perco a minha mãe. Minha mãe morreu nos meus braços. Minha mãe, ela teve uma hemorragia e ela morre nos meus braços dentro de casa, né? E ali começa a minha história de loucura mesmo. Ali eu começo a ficar maluca mesmo. Foi ali que eu me conectei de verdade com pessoas, com cigarro, com bebida. Eu nunca gostei de droga. Tá? Isso eu nunca gostei. Eu não posso dar um testemunho aqui e falar, irmão, eu era muito drogada. Não, nunca gostei de droga, graças a Deus, né? Mas o álcool e a bebida, que é tão droga quanto a droga, que é muito mais perigoso porque é sutil, né? Sim. E eu me conectei fortemente, né? Quando eu começo a me tatuar, foi depois da morte da minha mãe. Eu tinha 2 tatuagens antes dela morrer. E quando ela morre, cada vez que eu tenho uma crise de ira, eu vou lá e me tatuo.
todas as vezes, a partir de uma crise de ira, eu vou lá e me tatuo. Ira é pecado, irmão. Sim, a gente certeza. renuncia, né? Uhum. E eu entendi que cada marca dessa era um momento de automutilação. Hoje a gente pega jovens, né? Os jovens que chegam, eles vêm todo cortadinho, né? Mas a mãe se desespera ali, mas a mãe é inteira tatuada, meu amigo. A mãe se mutila para o filho se mutilar. Né? Os pais, eles estão se perdendo na questão das heranças para os filhos. Uhum. Eles estão se perdendo aí. Então eu comecei a me rabiscar, comecei a me automutilar. O que o histórico, os seus antepassados, né? Os seus pais, os seus avós, né? Como que eles influenciaram nisso tudo para você chegar nisso? Permissão. É uma única palavra. Permissão. E o que não era permitido era escondido. Né? Eu tive muitos exemplos. Quando eu tinha uns 6 anos, eu vi a minha avó cometendo uma tentativa de suicídio. Eu vi minha avó ser socorrida. E eu lembro que eu sentei na porta da sala dela e falei assim, meu Deus, a minha avó vai morrer. É espírito de morte, Rafael. Meu Deus. Eu falei, minha avó vai morrer, e agora? O que eu vou fazer sem minha avó? Isso você sentia? Muito. A minha avó foi uma mãe para mim. A mãe do meu pai. Uhum. E graças a Deus, eu não perdi minha avó naquele momento, né? Fui perder minha avózinha tem alguns anos, ela já morreu velhinha, né? Mas era uma querida, que me olhava e falava assim, meu Deus do céu, Mário, que é o meu pai. Meu Deus do céu, Mário, por que você deixou essa menina fazer tudo isso em você, nela, Mário? Olha esse tanto de desenho que essa menina tem. Uma querida minha avó, né? Mas os pais, eles são permissivos com os filhos. Eu fui muito permissiva com as minhas filhas também, Rafael. Muito permissiva. Eu gostaria de voltar um pouco e falar, Deus, me dá a oportunidade lá atrás. Sabe por quê? Eu tive a minha primeira filha, a minha mais velha. Ela sofreu junto comigo. As duas sofreram junto comigo. Hoje eu sou mãe de uma menina linda de 32 anos. Se ela ouvir falando 32 anos, ela vai falar, mãe, ainda não fiz. Mas de uma menina linda de 32 e uma linda de 26. Eu sou vó 3 vezes já. Eu sou vó da Bia, de 15 anos, do Gustavo, de 13 e da Larissa, de 6. São minhas riquezas, o meu tesouro, né? E eu queria uma oportunidade, sabe? De repente, falar assim, Deus, e aí? Vai me dar oportunidade? Né? A minha filha mais velha, ela passou por coisas muito piores. Nós, nesse meio do caminho, Rafael, nós fomos... para você entender um pouco de herança, eu fui estuprada. Meu Deus. A minha filha mais velha foi estuprada e a mais nova foi estuprada. Meu Deus do céu. Existe herança ou não existe? Sim, existe. Eu sei que aqui nós estamos falando da minha história e isso faz parte da minha história, que é uma herança de bastardia. Eu tive uma experiência com Deus, que é desse livro, que fala sobre a origem e a criação. Esse livro é da Nani Dalarme, é de uma amiga minha, que ela falou, Cleide, esse testemunho tem que vir para dentro do livro. Né? E nós escrevemos, e beijo, Nani, ela é uma querida. Quando
eu entendi toda a minha raiz de rejeição, todo o espírito de morte que rodeava a minha família, eu falei assim, Deus, o que eu faço com isso? Porque quando eu conheci a Cristo, eu vou voltar um pouquinho atrás, sim, só para você, só para o pessoal entender. Quando eu comecei a conhecer Cristo, foi mais ou menos uns 14, 15, uns 4 anos depois da morte da minha mãe. Mas eu vivi 4 anos como se fossem 20. Satanás, ele me deu dinheiro, me deu poder. Aonde eu pisava, tinha gente para tirar foto comigo. Eu era uma produtora artística, então eu contratava as bandas de death metal, de black metal. Eu era a moça do metal. E aí tá aí a maior conexão, uma das conexões com Satanás também. Porque Satanás, ele era levita. Era músico, né? Então. Levita somos nós, né? Ele era músico, então eu me conectei a esse som, né? Já tive bandas também. E eu era uma produtora artística. Foi daí que o meu nome começou a surgir como a mulher do diabo, a noiva do diabo. Porque eu apresentava shows como uma produtora artística, contratava a banda, enchia a casa, e aí o rock comia. O rock era daquele jeito. Era rock pesado. Muito pesado. Você não faz ideia de como é pesado. Né? O que hoje o pessoal entende como pesado, eu ouvia muito pesado. A ponto de, em cima do palco, ter rituais. Também tem. Tem casas que eles param a casa no meio do show e faz um ritual lá. Esses tipos de rituais, assim, nesse momento, né? Ele tem consequência para quem tá ali? Tem. É ponto de contato. As pessoas, elas estão sendo concernentes àquilo. Elas estão entendendo o que está acontecendo. Que a pessoa, ela vai lá intencionalmente. É deliberal. Ela vai lá e ela está sabendo. Né? E você ouvia alguma história de alguém que estava ali e o inimigo tomava conta da vida da pessoa? Tomava sangue, o Satanás, ele tomava o corpo, manifestava. Meu Deus. Pessoas que... eu nunca falei sobre isso, mas eu vejo necessário falar aqui. Pessoas que se cortavam e bebiam o próprio sangue do próprio corte. Meu Deus. Pessoas que eram possuídas e ficavam no chão se rastejando e daqui a pouco parte do corpo se quebrava sozinha. Meu Deus. Era muito pesado esses shows, né? E quando eu começo a sair disso, eu falo que Deus, ele foi muito bondoso comigo. Porque quando eu começo a sair, eu vou pro rock mais leve. Mas não sair do rock. Né? Eu vou pro rock mais leve. E aí eu começo a me conectar com pessoas, né? E essas pessoas, elas, de alguma forma, algumas acreditavam em Deus, outras não. E dentro do meu comércio, eu me conecto a essas pessoas, né? Nesse momento, você já se vestia assim? Esses personagens, eles são do tempo da minha hamburgueria. Então, né? Vai começar agora. Vai começar agora. Esses personagens são... Eu falo personagens, mas algo me tomava aí, tá? Porque essas maquiagens, irmão Rafael, eu nunca saí para fazer em lugar nenhum. Eu mesmo fazia essas maquiagens. Ah, você mesmo. Se você pedir para eu fazer um traço reto, hoje eu não consigo. Satanás puro, então. Demais. Muito. Meu Deus do céu. Né? Misericórdia. Né? E quando eu monto a minha hamburgueria, que começa a história da Cleide mesmo, né?
Eu monto a hamburgueria, as pessoas elas vinham de longe, porque eu me vestia dessa forma. As pessoas iam para te ver. Para me ver, vinham de longe para tirar foto. E eu chegava em casa e eu chorava às vezes, porque eu falava, gente, por que aquele povo fica pegando em mim? Gente, eu não quero. Por que eles ficam me tocando? Por que eles ficam me abraçando? Eu não quero nada disso, eu não quero nada disso. E aquilo começou a me incomodar muito, muito, a ponto de eu chorar. E quando eu faço um desses shows, eu conheço meu esposo no meio disso tudo. Meu esposo de uma família batista. E ele afastado. Eu entendi depois de um tempo, né? Eu conversando com meu melhor amigo, Espírito Santo, que ele é meu amigo. Ele é nosso amigo. E eu conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para mim assim: eu tirei ele, fui eu que permiti. Senão você não seria encontrada. Porque eu estava questionando justamente isso. Senhor, por que todas as mulheres são encontradas e eu não fui? O Espírito Santo, minha amiga, peraí. Eu fiz ele te encontrar e você não está entendendo isso. E graças a Deus, o Gabriel, ele é uma bênção, sabe, Rafael, na minha vida. Ele é uma bênção na minha vida. E eu conheço o Gabriel nesse meio tempo da hamburgueria, né? E o Gabriel era tão doido quanto eu, né? O carro, ele andava sozinho na rua, meu irmão. E o Gabriel, para ajudar, ainda ele se drogava. Ele usava droga, né? Então era tudo muito junto ali, né? Só que o Gabriel, ele tinha uma coisa que eu não tinha, o temor por Deus. Ele era afastado, mas ele tinha o temor por Deus. E ele falava que quando eu fazia os rituaizinhos para atrair clientes, sabe essas bobagens, né, que todo mundo acredita que existe? Ele ficava nas minhas costas: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Só. E você ficava como? Eu não via. Ele não ficava repreendendo nas minhas costas. Eu não vi. Ele ficava: está repreendido em nome de Jesus. Olha só. Esse é o meu marido. É o que repreende mesmo. É o sacerdote lá de casa, né? E assim rolou a nossa vida na hamburgueria, né? E um dia, uma pessoa muito querida minha, meu irmão, ele veio até a minha hamburgueria uma vez. Na segunda vez que ele veio, meu irmão, ele se converte, né? Nesse meio tempo, né? Ninguém da minha família conhecia Jesus profundamente. E aí ele vai até a minha hamburgueria, ele olha em volta e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não mudar esse ambiente aqui, você não vai prosperar. Irmão Rafael, eu fiquei muito brava com ele. Mas muito brava. Eu falei: aonde já se viu? Eu estou com um império, né? Que a soberba vem, né? Satanás, ele é soberbo. Imagina. Eu estou com um império montado aqui. Imagina. Ele tá doido. Não existe isso. Tá me gorando. Era essa a palavra, né? E eu fiquei muito tempo chateada com ele. Até que um dia ele aparece em casa com um convite. Olha, meu filho nasceu, seu sobrinho. Você pode ir na apresentação dele na minha igreja? Eu falei: vou. Eu não pensei naquela hora. Eu falei: vou. Ele falou: vai? Eu falei: sim, eu vou. E aí ele falou assim: olha, você vai mesmo? Ele ficou uma meia hora assim, insistindo. Eu falei: não, eu vou. Bom, é chegado o dia, né? É chegado o dia e ele me liga de manhã: vem almoçar, vem fazer alguma coisa aqui, de lá a gente vai. Eu falei: não, eu vou. Eu já falei que eu vou, né? Eu já falei que eu vou. E aí, quando foi umas 18 horas, nós nos encontramos e fomos, né, para a igreja. Lembra, né, da hamburgueria? Quando eu chego na igreja,
no fundo do estacionamento da igreja, tem um motoclube frequentador do meu comércio. Motoclube, a festa, fechada na rua. E aí eu falo assim, quando eu sair daqui, eu vou tomar uma breja. Guarda isso. Quando eu sair daqui, eu vou tomar uma breja. Com os caras. Porque eu era a mina dos caras. E eu entrei na igreja. Quando eu pisei o meu pé na calçada da igreja, irmão Rafael, um arrepio tomou conta da ponta do meu pé até a minha cabeça. E parece que me abraçou, sabe? Aquele abraço gostoso. Eu não entendi o que era aquilo. Eu só me sentia amada naquele momento. Hoje eu entendo. Quero meu amigo me abraçando. E eu entro naquela igreja. E as pessoas, à medida do que meu irmão ia me apresentando para as pessoas, eu avisei que eu chorava, né? À medida do que ele ia me apresentando para as pessoas me abraçavam. Eu não sabia o que era amor. Lembra a Ira? As pessoas me abraçavam e falavam: seja bem-vinda, irmã, graça e paz. Paz, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ai, que linda que é sua irmã. Eu parecendo a rainha das trevas. Toda de preto, com decote escondido. Um cabelo lá embaixo, bem vermelho. Hoje em dia é vermelhinho, mas eu uso isso daqui pra atrair os meus que eu cuido na rua. Isso daqui é muito funcional, você não sabe. Isso daqui é uma arma de guerra. Verdade, depois você vai explicar pra mim. Eu uso pro evangelismo. Armando cabelo vermelho, armando cabelo vermelho. E aquelas pessoas, elas vinham me abraçar, Rafael. E eu ficava dura assim, ó. Eu fechava os olhos e falava assim: meu Deus, quando eu sair daqui, eu vou falar pro meu irmão. Meu irmão tá no meio de um monte de gente falsa. Porque era esse o pensamento. Ah, você achou que era tudo falso? Eu falei, eu preciso avisar isso pra ele. Olha, Satanás agindo ali na minha mente. Meu Deus. Eu falei assim, não, eu preciso avisar pra ele. Que isso? Isso não existe. Mimimi, não existe. E aí eu entrei naquele culto. Quando eu entro naquele culto, que eu tomo meu assento, meu amigo, eu falo que meu amigo ficou assim, ó, em mim, o tempo inteiro. Eu tomei meu assento, eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E aquele culto foi discorrendo, e hora ou outra aquele pensamento de eu vou tomar uma breja quando eu sair daqui e voltava. E o culto foi discorrendo, até que chegou a hora da oportunidade de aceitar Jesus. Porque é uma oportunidade única, né, meu irmão? Uma oportunidade única que a gente tem. E aí o pastor veio. Hoje esse pastor, ele é um querido, ele tá em Israel hoje. Ele tá lá, pastoreando lá. E ele começou: ei, você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? Escreve, meu irmão, seu nome no livro da vida. É hoje, é hoje. E aí aquelas pessoas da igreja levantavam, Rafael. Levantavam. E eu olhava em volta e falava assim: por que essas pessoas estão levantando desse jeito? Aceitando o quê? Aceitando o quê? Falei, eu tenho que falar pro meu irmão isso. Tá tudo errado isso aqui. As pessoas estão malucas, aceitando o quê? Oh, Jesus, e aí ele veio para a segunda chamada. Você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? E aí mais um tanto o irmão Rafael levantava. Eita. E eu falava, eu entrei em desespero. Eu falei, eles estão levantando para quê? Mas era Satanás purinho. Sim. Satanás estava inconformado com aquele tanto de vida sendo entregue para Jesus ali. Você achava que eles estavam fazendo algo para alguma coisa que não existia? Exatamente. Para mim, na minha cabeça. Foi maluco ali na sua cabeça. O mais maluco veio agora. Que ele deu a terceira oportunidade. Só que ele deu um berro
Ele fez assim: ei, você, eu tô falando com você mesmo. Aí eu olhei assim, eu falei assim: eu acho que ele tá falando comigo. É com você mesmo. Eu falei: pronto, é comigo mesmo. E agora? Tipo... Eu falei: é comigo mesmo. Aí eu parei e prestei atenção no que aquele homem tava falando. Ele: é com você mesmo. Eu falei: ah, é comigo mesmo. Ele falou: não é que você quer, você precisa aceitar Cristo hoje. É sua última chance. Uma mola, parecia que alguém chutou assim, sabe? Pá, levanta, irmã. Eu levantei a mão. Meu marido deu um grito, falou: você tá maluca? Porque ele tinha o temor, eu não sabia o que era o temor. Ele sabia o que eu estava fazendo. Sim. E ali eu aceito Jesus. E meu marido esfregava a cabeça, a mão na cabeça e falava: você enlouqueceu, tipo, os nossos rolês, as nossas coisas, vão tudo por água abaixo agora. É porque você tinha uma estrutura, né? Tinha uma loja, ganhava muito dinheiro com tudo isso. Isso. Coisas materiais. Ele olhava assim pra mim, de baixo pra cima, e fazia: meu Deus, você tá maluca! Você tá maluca! Mas aquele pensamento da breja não me deixava. E ali eu aceito Jesus. E ele terminou de discorrer o culto, deu a bênção apostólica e começou a sair do púlpito para ir embora. Quando ele começa a sair do púlpito para ir embora, ele volta. Mas ele volta num poder, numa autoridade. Ei, você! Falei: de novo, tá falando comigo de novo. É comigo mesmo. Tá falando comigo. Eu parei, aí meu marido: não, vambora, sabe? Vambora daqui. E eu falei: não, espera, ele tá falando comigo. Aí ele parou assim do lado dele: é com você mesmo. Eu falei: pronto, viu? É comigo mesmo. Tá falando comigo. Ele falou assim, aos berros, tá? Tá pensando que veio aqui hoje, entregou seu corpo, sua alma, para Jesus cuidar. Vai passar ali na saída, atravessar a rua para tomar uma breja. Não, Cristo já te pegou hoje. Oh, meu Deus. Eu caí de joelho, meu irmão. Me tira daqui. Me tira daqui. Nesse lugar só tem gente louca, meu Deus. Quem falou isso pra ele? Me tira daqui, Gabriel. Me tira daqui. Só tem gente doida nesse lugar. Eu não quero mais ficar aqui. Quem falou isso pra ele? Mas foi aos berros. Eles me tiraram aos berros de dentro da igreja. Meu Deus. Isso aqui Não tomei a breja, irmão. Não. Nunca mais. Depois daquele dia eu tentei beber uma cerveja. Eu sentei para tomar uma cerveja. Eu falo que a sensação de tomar um veneno deve ser aquela que eu tive. Graças a Deus eu nunca precisei, nunca nem tive ideação de tomar um veneno na minha vida. Mas aquele dia que eu tentei tomar, depois que eu aceitei Jesus, um gole de cerveja, parecia que era um veneno. Eu cuspi e falei: ó, a partir de hoje. Ainda tentei mais por umas 2 ou 3 vezes, que aqui a gente não pode mentir, estamos diante de Deus. Mas ele me jogava na cama. Meu Deus. Nunca mais eu bebi. Nunca mais eu fumei. Mesmo você não aceitando, né? Ali na hora, o Senhor já começou a fazer uma obra na tua vida. Depois de um tempo, eu sou muito desesperada por Deus. Porque eu sei o que Ele fez comigo. Eu sei o que eu passava. As torturas que eu sofria. Porque sabe qual é o problema do abuso emocional e do abuso físico? É você não entender que isso é um abuso, de você achar que é normal isso, sabe? O pai da minha filha mais nova, eu fui casada com ele por 14 anos. Eu apanhava quase todos os dias. Meu Deus. Eu vivi uma vida assim, de muitos abusos, né? Então não tinha como ter uma estrutura, sabe, irmão Rafael? Imagino. Não tinha como, né? Mas quando eu conheço Jesus, ele falou: chega de gerar testemunho. Agora você vai gerar para mim, né?
E ali as coisas começam a se encaixar na minha vida. E eu não consigo mais pisar no meu comércio. Meu marido chorava para mim. Ele falava: amor, pelo amor de Deus, você precisa ir. As pessoas vão por conta de você. Elas vão por conta de você. Se você não estiver lá, não faz sentido. Elas não ficam. Eu falei: elas não vão ficar, porque eu não quero mais. E aí depois de... Eu visitei ainda a igreja que eu aceitei Jesus. E depois eu tentei ir na igreja por 2 vezes, sozinha. Eu não consegui ficar até o final do culto. Sabe o que eu falo? Que o Senhor, Ele fala tanto de perseverarmos, né? Se você não persevera, você não permanece. Esse momento que você aceitou a Cristo e estava num conflito ali. Estava uma guerra espiritual ali, né? Contra a tua vida ali, né? Nesse Sim. momento. Mas Deus, Ele começa a me introduzir no reino dele, de dentro para fora. Porque precisa ser assim, Sim. né? Sim, sim. E eu entendi ali um desespero, não entendi o temor, porque o temor eu fui entender depois de anos, né, de conversão, né? Eu falo que infelizmente eu não nasci num berço cristão, mas hoje eu tenho propriedade para falar de algumas coisas que talvez uma pessoa que nasceu num berço cristão, ela não saiba, ou não tenha vivido, ou não tenha sentido, né? E Deus, Ele gosta muito do sentido, né? A gente não precisa entender, a gente só precisa sentir, né? Tem coisas que a gente só sente. A paz que excede todo entendimento, ninguém entende. Para que entender, meu querido? Vai sentir. É verdade. Né? Então é esse, né? Esse Deus que me alcançou. É esse Deus que nos alcançou, né, Rafael? Amém. Isso. Né? E quando eu começo a entender Jesus, eu vou para a igreja, eu não fico até o final desses cultos e eu começo a não querer pisar mais no meu comércio. E aí, meu amigo, aí foi profundo. Porque aí quem entrou com força? Satanás. Para tentar me matar, para tentar me roubar e para tentar me destruir. Porque você já tinha um nível profundo ali com ele, né? Demais. Era um nível de profundidade muito grande, né? A ponto de eu ver coisas que talvez pessoas não conseguissem ver. E você enfrentou tudo isso sozinha? Sozinha. Era muito solitária a minha caminhada. Depois que você aceitou Cristo nessa igreja aí, você continuou indo nos cultos? Ou estava meio assim... Da falhando? Segunda vez em diante, eu consegui ficar até o final do culto e eu nunca mais deixei de ir. Ah, tá. Já Dentro desse firme. ministério, eu fundei a assistência social, com a qual eu sou apaixonada. Eu amo as pessoas que têm, sabe, uma vulnerabilidade que você pode acolher, sabe? Porque essas pessoas, elas não sabem por que elas foram para lá. Muitas vezes elas não sabem. Eu choro por elas todos os dias. Um prato de comida não é o suficiente, mas a palavra de Deus, ela é. É verdade. Isso que você tá falando casou com uma pergunta que eu ia fazer pra você, né? Porque eu vim de um berço lar evangélico, né? Eu nasci. E não tive nem 1% das dores que você passou na vida, né? Você foi muito machucada. Muito machucada. Mas eu queria ouvir de você, como que é você ser tão ferida assim, tão machucada, tão destruída? O inimigo fez de tudo para, né? De todas as formas para tentar ceifar mesmo a sua vida. E você veio com muitos traumas ali do passado, né? Sim. Como que é para você ter essa bagagem, passar por isso e hoje ver tudo isso como uma cicatriz fechada hoje por Cristo? O nome disso se chama cura. Cura, libertação. Eu servi nesse primeiro ministério alguns anos e depois eu fui para um outro ministério que é o qual eu me encontro hoje,
né, que é o ministério da pastora Tânia Tereza. É um ministério que realmente ele liberta muitas vidas. São milhares, centenas de vidas por ano, por mês, sabe? Ela viaja o mundo, né? E eu conheço esse ministério. No meu primeiro ministério, eu fui batizada, irmão Rafael. Mas eu vou te contar como que eu fui batizada. Eu cheguei para o meu batismo e quando eu fui para descer as águas, eu vi o presbítero da igreja falando assim: eu vou ter que batizar ela. Irmão, eu sou muito ruim de leitura labial, mas aquele dia Deus me fez ver e me fez entender o que aquele homem estava falando. Depois de um tempo ele não ficou mais dentro do ministério. Creio que deva ter acontecido alguma coisa. Mas quando eu fui para um seminário, um determinado seminário, que esse seminário, ele é maravilhoso e todas as pessoas precisam conhecer esse seminário. Se chama Silk. É um seminário internacional de libertação e cura, né? São aulas para as pessoas entenderem onde estão as nossas feridas, onde estão os nossos pontos de contato, onde estão as nossas heranças. E lá a gente entende tudo. E eu decidi me batizar ali, naquele seminário, né? Eu decidi me batizar naquele seminário. E quando eu desço as águas, irmão Rafael, que eu saio, uma irmã vem chorando, desesperada, gritando: o inferno foi saqueado, o inferno foi saqueado, o inferno foi saqueado, o inferno foi saqueado. Você entende o que aconteceu aqui agora? Você entende o que aconteceu aqui agora? E eu olhando para ela meio cara de paisagem, falando: meu Deus, essa moça. Aí eu dei um sorriso amarelo para ela. Ela falou: minha irmã, o inferno foi saqueado hoje, enquanto você descia as águas. Glória a Deus. Um urubu no topo daquele coqueiro. Ele assistiu o seu batismo, batendo as asas, muito irado, muito irado, muito irado. E aí eu comecei a chorar junto com ela, óbvio. E nisso a pastora Tânia me chama. Ela fala: querida, você entende o que aconteceu aqui agora? E eu dei outro sorriso amarelo, porque eu não entendia nada de libertação, nem era liberta, né? E ela falou: o inferno foi saqueado e um dia você vai servir nesse ministério. Eu tomei posse daquela palavra. Hoje eu sirvo no ministério da pastora Tânia. Eu sou conselheira dentro do ministério dela, né? Que bênção. Nós, para a honra e glória do Senhor, nós libertamos vidas. Nós, ajudamos, pegamos na mão junto com Jesus, né? Jesus de um lado e Jesus falando: ó, vamos por aqui, vamos por aqui. E a gente vai direcionando as pessoas para elas entenderem e sair de dentro dessa cúpula, dessa casca, dessa redoma, né? Que se chama prisão, cadeia, né? Eu fiz essa pergunta para você, né? Porque eu imagino assim, né? Você passou por tanta coisa e isso te deu mais força para fazer o que você está fazendo hoje, né? Até você mesmo disse que hoje você faz... Se você se esforçava para Satanás, hoje você faz o dobro. O dobro, exatamente. Dobro para Cristo, não é verdade? Mas essa força, ela veio porque você teve uma história lá atrás também, né? Sim. E quão importante é nós vivermos algo para Cristo, vivermos para Cristo, não é fácil, né? Porque você falar, você ensinar daquilo que você não viveu, é complicado, é difícil. Mas como você viveu, como você compreendeu, né, passou por tudo isso, hoje você tem propriedade para ajudar outras pessoas. Sim. Então, foi feridas que foram feitas em você, mas existem... você é uma alma muito importante para Cristo, né? Eu não estou dizendo que não é importante,
mas foi uma alma ferida que Jesus curou, mas que quantas almas hoje não são curadas, né? Por conta de tudo isso que você passou. Quantas almas você não está permitindo entrar no reino de Deus por conta da sua história, daquilo que você fez? Isso é algo extraordinário, né? Demais. Eu cheguei a uma grande conclusão que na época que eu tinha hamburgueria, eu era gastrônoma, eu era uma chefe de cozinha, né? Já tinha trabalhado com alta gastronomia, né? E quando eu conheço Jesus, que Jesus fala assim, agora chegou a hora de eu usar minha filha. Vou começar a ungir aqui, vou começar a dar a patente e vou começar a usar minha filha. Quando Deus ele quer que você trabalhe para Ele, até sua profissão, Deus muda. Eu fui para a psicanálise, porque a psicanálise ela me permite falar de Jesus. Eu não vivo nada do que eu estudei dentro da psicanálise, irmão Rafael. Eu vivo isso aqui. Esse é o meu livro. Glória a Deus. Esse é o livro que eu faço as sessões de terapia nas pessoas e elas já sabem disso. Elas chegam para mim porque elas sabem que elas serão ministradas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que liberta, é a única que restaura, é a única que faz você descobrir o que está verdadeiramente dentro de você. É só a palavra de Deus que faz isso. Então, quando você tem uma profissão que você vai para Jesus, não se assuste se Ele mudar a sua profissão, porque Ele vai fazer isso. E hoje, irmão Rafael, eu tenho a possibilidade e a graça de viver 24 horas para Jesus. Tem dia que eu tô com sono e eu falo, amor, vou deitar antes de você. Vou lá, deito, daqui a pouco, dá 4 horas da manhã, meu marido, ué, perdeu o sono? Não, tô orando aqui. Tô orando aqui. Não, e tô orando com pessoas, porque elas já sabem que se elas me chamarem no meio da madrugada, eu vou atender. Eu vou atender. Né? E eu não quero perder essa essência. Eu tinha algumas na verdade, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, né? Sobre as tatuagens que você fez aí, elas têm, conforme você foi fazendo, tem algum significado essas tatuagens? Algumas sim. Algumas sim. Essa daqui principalmente. Essa é um pentagrama com alguns elementos, né? De bruxaria mesmo. Mas isso tudo aí num processo de libertação é feito uma oração para... Sim, as minhas tatuagens. As minhas tatuagens todas foram ungidas. Ungidas não, remidas, me perdoe a confusão da palavra. Foram remidas, né? E aí depois, após isso, eu fiz o batismo, né? Entendi. Então, hoje eu falo que as marcas que antes eu carregava das trevas, hoje eu carrego as marcas de Cristo. Porque isso daqui são marcas de Cristo. Serviram para gerar testemunho, mas são marcas de Cristo. Amém, glória a Deus. E outra coisa também que eu queria saber você falou que você, no começo, você fazia numerologia, né? Você pode compartilhar um pouquinho qual que é o perigo disso? A origem disso? A origem tudo é ponto de contato, irmão. Tudo é ponto de contato. Você vai para a numerologia, tudo aquilo que é místico vai gerar ponto de contato para sua vida. Tá. E vai trazer consequência. Né? O que as pessoas elas não entendem, que dentro da libertação existe algo que se chama consequência, mas tudo parte da legalidade. A partir do momento que você tem alguma prática, seja reiki, numerologia, se você também semear até eu não posso nem sei se eu posso falar, mas semear em alguma ONG que não seja, sabe, com uma discrepância dentro, né, do reino de Deus, você vai investir nas trevas. Numerologia, ela serve para você acreditar em algo que não existe. A numerologia, ela serve para isso. O meu número é X mais X vai dar 7, que é o número da perfeição. Vai ler a Bíblia, irmão.
Entende? Sim. Ah, 666, mas 666 tá na Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmão. Porque hoje tem também essa questão de... tá muito forte hoje. É constelação familiar. Perigo. Né? O que seria essa constelação familiar? Perigo. Eu não tenho muita propriedade para falar de constelação familiar. Certo. Mas a constelação familiar, ela traz algo dentro da própria constelação, a hipnose, o poder da mente. Tudo aquilo que vai te levar a uma regressão. Né? Ah, não, você vai fazer aqui, é jogo rápido. Não vai te doer, vai sim. Vai te levar sim, vai te levar à dor, né? A constelação familiar, ela faz isso, ela puxa você para o misticismo. Tudo que te leva para o misticismo é ponto de contato. As trevas, elas ficam gritando. Isso aí, esse ponto de contato, ele abre a brecha para o inimigo entrar. É a legalidade. É a legalidade. Como que eu entendi o pecado? O pecado quando ele é cometido. E como que eu entendi o investimento nas trevas? É como se Satanás ele ficasse sentado, irmão Rafael, com um cofre na mão. Esse cofrinho na mão de Satanás, ele é alimentado pelo seu pecado. Essa é a moeda corrente do inferno. O irmão pecou, moeda no cofre de Satanás. Quando aquele cofre se enche, qual que é o salário do pecado? A morte. A morte. Satanás precisa quebrar o cofre e ir atrás do salário dele. Ele não vai deixar escapar uma moeda ali. Então, um cofre cheio, ele vem para matar. Se ele não conseguir matar, ele vai roubar. Se ele não conseguir roubar, ele vai destruir, para não ficar nem para a pessoa e nem para ele. Porque o objetivo dele é não ficar nada para ninguém quando não fica para ele. Então, esses pontos de contato, eles têm e eu vou até falar do financeiro aqui, eles têm um custo grande, um giro grande de custo, de investimento financeiro dentro, né, do mercado místico mesmo. É muito caro. E aí o cofre de Satanás está sendo alimentado e as pessoas, elas não estão entendendo isso. Só que eu tenho uma solução para isso. Quando a pessoa ela entende, né? Ela entende que ela está alimentando o cofre do diabo e ela entende isso no meio do caminho, é onde ela chega pra gente. Ela chega e ela fala, e agora? E agora? E agora é muito bom o que acontece. Por quê? O inferno, ele trabalha em ordem, certo? Né? É legal, é dentro da lei, ele só age dentro da lei, e aí Deus precisa permitir, porque ele vai falar, e aí, fez, vai deixar eu tocar ou não vai? Não é? Eu sempre brinco que tem uma historinha que eu faço, para as pessoas entenderem como que o pecado acontece para chegar até o cabeça, para ele dar a ordem da morte. É uma petição. Essa petição é como se fosse um papel. Esse papelzinho vai para a mão do verdugo, que é o menorzinho, o atormentador. É aquele que não te deixa em paz. Vai para a mão do atormentador. E ele fala assim, eita, pecou. Vamos matar hoje. Hoje nós vamos matar. Essa petição, ela precisa subir até o cabeça. Até alguém, demônio da patente maior. Até o principado, certo. O verdugo vem, vamos matar. Leva a petição para as hostes malignas. As hostes malignas vai subir mais um degrau para as potestades. E aí vai falar, lá, ó, estamos com ordem. Quem vai assinar a ordem de execução? O principado, o cabeça. Aí ele vai, fala assim, tá bom, ordem concedida, bate o carimbo de morte. Só que o inferno, ele pode ser ordenado. Mas Satanás, ele foi expulso do céu, então não posso achar que ele é inteligente, meu irmão. De jeito nenhum. Isso precisa voltar para a mão do atormentador para ele entregar o decreto. Falar, não, agora quem vai matar sou eu, vou atormentar até ele morrer.
E conforme vai subindo, quando chega na hoste, meu Deus, se arrependeu. Olha só. Quando chega... Frustrou tudo. Quando chega no atormentador, ele fala: eita, agora eu vou ter que gritar, meu Deus mesmo, porque quem vai apanhar sou eu. Nós estamos rindo, mas... E é Deus isso. é bom demais. Isso é quando o pecador se arrepende, né? O que acontece? Vai subir, pode até subir, vai ter Glória ordem de a Deus. execução de morte, mas quando a pessoa ela entende, é a autoridade que está sobre você para pisar na serpente e no escorpião. Meu Deus. É a autoridade, é o poder está dentro de nós. Está dentro de nós, a gente precisa transbordar isso. Meu Deus, que Eu fico explicação maluca maravilhosa. com essas coisas, porque, gente, se todas as pessoas soubessem, não existiria depressão, não existiria vícios, não existiria prostituição, não existiria rejeição, não existiria rebeldia, não existiria suicídio. Que é tudo consequência do pecado, né? Eu falo que quando Deus ele estava no caminho da transfiguração, Jesus, ele olha para Pedro e Pedro fala assim: meu Deus, ele me perdoou. Foi um olhar. Só foi um olhar. E aí eu fico pensando assim: será que se Judas tivesse visto esse mesmo olhar, Judas teria se matado? Não é o pecado, mas é o pecador que a gente precisa amar, meu irmão. É verdade. Não é o pecado que a gente precisa julgar. A gente não pode julgar nada, porque nós somos tão pecadores quanto. É verdade. Né? Eu não posso carregar uma história dessa, te dando um monte de detalhes da minha história e achar que eu sou a super heroína. Não sou. Eu me coloco no meu lugar de humilhação todos os dias. Ô, missionária, você falando de ponto de contato, assim, você que atende muitas pessoas, né, que tem esse conhecimento, quais que são esses pontos de contato em que mais, agora eu vou falar de cristãos mesmo, nós cristãos, costumamos deixar aberto, ou abrir, ou não perceber, o que mais você tem visto, assim, vendo de modo geral? O engano, né, a sutileza, o engano, o espírito de engano, ele tá solto nesse tempo, né? Como que é o ponto de contato? Eu vou para a constelação familiar. Não, eu só fiz aquela acupuntura, mas lá eles acenderam um monte de incenso, mantrearam em cima de mim, colocaram um monte de pedra quente em cima de mim, e aí ficaram a um. Ponto de contato. Ponto de contato. E são 2 pontos de contato. Vai pegar, o seu corpo vai ficar enfermo e você ainda investiu nas trevas. É triste, né? É triste. Poder da mente. Vai te levar a tudo isso. Vai te levar o poder da mente, né? Que tá junto com hipnose, tá junto com todas as religiões, essas religiões sutis que as pessoas elas vão e te levam ao sincretismo, sabe? Ah, não, eu sou católica, mas eu vou no terreiro de Umbanda, não tem nada não. Ponto de contato. Tem pessoas que elas vêm pro atendimento, elas falam: não, irmã, mas eu não vou, eu nem coloquei na ficha, porque é um mapeamento, né? Eu não coloquei na ficha porque eu pisei lá só uma vez. Você tomou um passe, irmã? Irmã, tomei um passe. Acabou. Já abriu aí. Já abriu legalidade, né? Então, às vezes as pessoas elas não entendem. É o engano mesmo. Elas estão achando que elas estão indo para o bem. E não é para o bem. É para a morte. Meu Deus. É para a morte. Está caminhando para a morte. Está no meio desse caminho das petições. Você fazia... os rituais que você fazia era só você e o diabo. Não era tipo rituais para fazer algo para outras pessoas, né? Era. Era também? Era também.
Mas daí era você que queria fazer, você decidia. Sim. Não eram pessoas que te buscavam, né, pra fazer. Não, eu nunca fui mãe espiritual de ninguém assim no ocultismo, não, né? Que as pessoas elas procuram, né? Entendi. Deliberadamente. Não, eu nunca, graças a Deus, porque não que isso fosse ser um peso maior para mim, né? Porque o peso maior já esteve, né? Já. Mas graças a Deus eu não precisei fazer algo para prejudicar outras pessoas. Eu prejudiquei a mim mesmo. Entendi. Né? A mim mesmo. Falando sobre filhos, né? Que você falou sobre suas filhas e tudo mais, né? Mais uma vez, né? Vou extrair de você porque você atende muitas pessoas, né? O que mais tem pegado na questão dos pais com os filhos hoje? Que legalidades os pais têm deixado abertas ou têm deixado de instruir os seus filhos? A internet, irmão. Meu Deus. Eu falo que a internet, ela não é ruim. Ruim é o que eu faço com ela. Então, os pais, eles estão numa onda de trabalho intenso, né? A gente entende que esse é o tempo de agora mesmo, né? As pessoas, elas trabalham demais, fazem demais, né? Não tem tempo para nada. E as crianças, elas ficam jogadas mesmo. E eu falo essa palavra jogadas porque quando eles se dão conta, as crianças estão se automutilando, se cortando inteira, né? Eu vou te contar uma história que eu sou permitida falar. Um dia, uma menina chegou para mim, logo no começo, quando eu me formei. Eu não sabia muito como lidar com algumas coisas, né? E foi por isso que eu fiz algumas especializações, né? Essa menininha chegou para mim, ela tinha 12 anos. E tava um calor, irmão Rafael. Um calor. E ela sentou na minha frente, isso daqui dela tremia. Linda menina, linda. E o queixinho dela tremia e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu ainda estava né? Eu já tinha feito algumas oficinas, mas enfim, já tinha feito alguns atendimentos. Aí ela falou assim, eu preciso de ajuda. Aí eu falei assim, você quer falar sobre isso? Ela falou, não aguento mais. Aí ela puxa a blusa, ela tava com uma blusa de moletom bem grossa, cobrindo até a mãozinha, metade da mãozinha. Aí ela puxa de um lado, puxa do outro. Não tinha mais aonde ter corte ali. Não tinha. Eram alguns profundos, outros mais rasos. Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, você gostaria de falar sobre isso? Ela falou, eu não aguento mais. Eu prefiro sentir essa dor do que ter meu irmão me estuprando todos os dias desde os 7 anos. E a mãe e o pai não vê. O irmão? O próprio irmão. Meu Deus do céu. Você entende aonde que está a presença dos pais? E aí a gente vai fazer um mapeamento, aí a garota, ela renuncia o incesto, que é o relacionamento entre os irmãos. Irmão Rafael, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina sexo com animais. Meu Deus. Acabou a atenção do ser humano pro ser humano. As pessoas, e não que eu amo os animais, e todo mundo sabe disso, quanto que eu sou apaixonada. Mas um animal não pode tomar um lugar de um ser humano para ter um relacionamento sexual. E quando a pessoa, ela entende isso, ela entra em pânico. Ela entra em desespero. Os pais estão desviando a atenção para quem teria que ser devida. Os pais, eles estão esquecendo dos seus filhos. E cada vez mais os filhos estão longe da presença de Deus. Porque os pais,
Tem pai, irmão Rafael, que fala que é crente. Meu Deus, misericórdia de nós. Misericórdia. Infelizmente, a gente vê muitos... o que a gente vê, né? O que a gente consegue ver. Muita coisa ainda a gente não consegue enxergar. Mas o que a gente vê pelas redes sociais aí, principalmente filhos de famosos, né? Que abandonam seus filhos para viver uma vida aí correndo para cima e para baixo de agenda, de pregar, de cantar e tal, e deixa seus filhos não sabe com quem, não sabe onde que tá, o que tá fazendo, para viver uma vida louca, atrás de dinheiro, atrás de fama, né? E infelizmente nós vemos muitos filhos que foram, infelizmente Satanás estragou o mundo, né? É verdade. E quem estava lá, lá que veio, né, para Jesus, hoje em dia se sente tão bem, tão bem, tão bem. O Senhor, Ele me deu a graça, sabe, irmão Rafael, de ministrar muitos jovens e muitas mulheres também. Mas as histórias não são bonitas. Muitas mulheres são abusadas pelo próprio pai. Muitas crianças são abusadas pelo pai, pelo tio, pelo avô. E quando elas chegam, irmão Rafael, elas chegam destruídas, sem acreditar que existe um Deus. E que esse Deus, Ele é pai, porque aquele que era a figura de pai, que era para representar a paternidade que essa pessoa precisava, Ele destruiu a vida dela. Se eu não conheço como é ter um pai, como eu vou acreditar na paternidade de Deus e acreditar que eu vou ser filha de Deus? Muitos estão no lugar de servos, porque não entendem a paternidade de Cristo. Não entendem que Deus, Ele veio para entregar uma paternidade. E é isso que eu apresento para esses jovens. E eu vou te falar, irmão Rafael, não demora nada para que eles conheçam Jesus, porque eles têm uma sede, um desespero por Jesus, um desespero. Eu falo para eles assim: olha, você está preparado mesmo para ficar aqui comigo? Tamo, Cleide, tamo preparado. Eu falei: então se prepara, porque essa tia aqui, ela é maluca por Jesus e você vai ficar pior, porque você é jovem e ainda tem como pular, meu pé dói. Ele se conecta muito rápido, muito rápido. E a glória disso tudo está no nosso Pai, né? Está em Deus. Sim. A glória está nele. E os pais, eles começam a entender que o comportamento dos seus filhos, eles mudam. O comportamento muda. Eu sempre digo uma coisa: a personalidade, ela é muito difícil, né? De ser mudada. Nunca vi uma personalidade mudar. Mas o comportamento, ele pode ser mudado. Sim. Mas existe um ponto de decisão que se chama atitude. A gente tem uma atitude, né? A gente tem uma decisão, uma atitude, o comportamento, ele é mudado, né? Tem jovem que eu fico lembrando das histórias aqui, eu vou até o lugar. Sim, que... pode ficar à vontade. E uma vez eu atendi uma menina e ela falava assim: olha, você não me fala de Jesus, porque a minha mãe, ela quer que eu fique com esse negócio aí de Jesus. Eu não quero ouvir falar de Jesus, Cleide. Falei: tudo bem, tá tudo bem, meu amor. Do que você quer falar? Eu não sei. Eu sei que de Jesus eu não quero falar. Tudo bem, tá tudo bem. E aí passa uma sessão, conversamos de videogame, sobre coisas que ela gostava, e fui me conectando, né? Até que chegou. Não demorou nada, foram 3 sessões apenas.
eu começo a falar de bastardia para ela. Ela foi gerada fora da aliança, né? A bastardia, eu falo que é a interrupção de um acordo com Deus. Porque Deus, ele nos dá a graça de podermos estarmos aliançados a Ele, né? No voto do casamento. E nós quebramos isso, né? Então, quando a gente quebra uma aliança, a gente está quebrando um acordo com Deus, né? Sim. E ela foi gerada assim, né? E ela falava assim pra mim, eu não acredito. Eu falava rejeição pra ela, que tem muitas consequências a bastardia. Então, rejeição, a ideação suicida, os abusos, tem perseguição sexual, tem perseguição homossexual, tem muitas, prostituição, tem muitas Isso é algo coisas. comum. É o comum dentro da bastardia. Entendi. É o comum. E eu explicando essas coisas pra ela, e ela falava assim, ela colocava a mão na cabeça e ela falava, meu Deus, não pode ser, Cleide, não. E eu falava assim, meu amor, você quer mais? E aí explicava mais um pouco pra ela. Aí, quando ela fala, você quer mais, eu vou ver mais coisa. O que tem mais aí? E aí, ela falou assim, Cleide, o que eu posso fazer com isso? Eu falei, meu amor, só tem um remédio, que foi o meu. Se você quiser, eu posso te dar uma dose desse remédio. Esse remédio cura ferida, restaura dores. Aí ela olhou pra mim. Já sabia o que era. Ela olhou pra mim assim e falou assim, Cleide. Eu falei, não, se você não quiser, não precisa, eu não vou te dar não. Eu vou ficar tudo pra mim. Fica tudo pra você. Eu amo. Aí ela, tá, o que você quer falar? Eu falei, Deuteronômio 23 vai dizer que o bastardo não entra na Assembleia do Senhor nem a sua 10ª geração. Quer fazer uma oração pra renunciar à bastardia? Rápido assim. Ligeiro. Nem ela, pensar. Eu quero. Ela fez a oração de renúncia de bastardia. E essa oração, ela é muito linda, porque no final eu uso esse versículo, mas para a pessoa voltar profeticamente a pisar na Assembleia do Senhor e acessar o Santo dos Santos, né? E eu falei, pronto, já tá perfeito, né? Já tá conectada. E aí ela ganhou uma conferência para ir. Aí ela falou que todo mundo na conferência, jovem, né? Todo mundo movido no espírito. E na conferência todo mundo ali, né? Conectado. E aí ela falou que tinha um túnel lá. E ela falou que nesse túnel, todo mundo entrava no túnel e caía. Um túnel de fogo. Aí ela falou, todo mundo entrava, os intercessores colocavam a mão, a pessoa caía. Eu olhei aquilo e eu falei, eu não vou cair não. Ai, gente, eu vou fazer os intercessores ficarem envergonhados, porque todo mundo cai. Aí eu falei, Aí ela falou assim, Cleide, aí eu pisei. Quando eu pisei no túnel, eu só vi 3 mãos na minha cabeça. Quando eu vi, eu só ouço bem assim no fundo, cuidado com a cabeça dela, ela, o eco. Ela indo embora. Meu Deus do céu. Jesus. Conectou. Ela falou que quando ela acordou, ela estava sentada de perna cruzada e falando, eu amo Jesus. Olha Jesus só. me ama. Ele me amou primeiro. Mas eu chorava quando essa menina me contou isso. E eu falei assim, Deus amado, o Senhor é muito bom com os meus jovens, Deus, o Senhor né? é muito bom com as minhas mulheres, o Senhor é muito demais. bom, né?